Bom, olha, hoje no programa também a gente fala sobre um assunto que mexe com o coração, o bolso também de toda a família. Como escolher a escola ideal para os seus filhos? São muitas dúvidas, né, gente? A estrutura, a metodologia, valores, segurança, até a alimentação. E cada criança é única e tem um jeito único de aprender, né? É verdade. Então, para ajudar você que está passando por essa fase, tem dúvidas também, esse é um outro assunto que você participa com a gente, mandando perguntinha. Temos as respostas também das nossas dúvidas com a educadora Raíris Faete, nossa referência em educação. Seja bem-vinda, Raíris. Obrigada, Lucas. Boa tarde, Ana. Raíris, vamos começar falando sobre isso, né? Como escolher essa escola ideal, né? Ideal para cada família, claro. O que os pais devem observar na hora de escolher uma escola para os seus filhos? Legal. Já que nós estamos aqui em temas polêmicos, né? Já vou jogar uma frase polêmica, né? Muitos pais escolhem as escolas como se fosse apenas ali um produto, né? Eles olham apenas a questão dos valores, se cabe dentro do bolso, e não se interam sobre a proposta pedagógica, né? Não pesquisam referências com outras famílias, com outros alunos, não entendem quais são os apoios individualizados, personalizados que aquela escola oferece, se tem um apoio psicológico, se tem um apoio ali de um assessor, de um mentor, né? Qual é a capacitação dos professores? Então, quais são as referências desses professores, né? E principalmente, quais são os valores que norteiam a pedagogia daquela escola. Isso é super importante. A gente não consegue, né, traduzir a escolha de uma escola apenas pelos valores, né? Valores, digo, pelo preço, pelo financeiro, né? Acho que essa é a primeira dica, Ana. Pensar um pouquinho na metodologia também de ensino. Isso vai fazer a diferença para você escolher? Vou ser bem sincero, tá, Raíris? Você como educador, eu sei que você vai ter um filtro para entender melhor sobre essa questão de metodologia. A gente que é do dia a dia ali, sabe o nome da metodologia, mas não entende muito. Até como escolher uma metodologia que seja mais bacana. Primeiro é o autoconhecimento, né, da família, do filho. É realmente entender quais são as necessidades da criança, do adolescente. Se o perfil do aluno é mais competitivo, se ele exige mais desafios, exige mais motivação nesse aspecto. Se o perfil do aluno já é mais tranquilo, mais tímido, menos competitivo. Se, por exemplo, estudar numa escola que trabalha com rankings e tudo mais fosse fazer mal para esse aluno, então melhor não. Se é um aluno, né, que apresenta alguma neurodivergência, e se apresenta uma neurodivergência, qual é o apoio que essa escola daria, né, para essa família, para esse aluno? Então, tudo isso precisa ser analisado, porque você precisa chegar na escola, né, sabendo do que você precisa. Se a família não sabe do que a criança, do que o adolescente precisa, qualquer coisa serve, deve acabar indo pelo preço, né? Sim. Então, precisa ter muita consciência ali, né, do que a família, por exemplo, falando de família, né, outro ponto super importante. Quantas aulas no período da tarde ou no período da manhã? Se é integral, porque isso também tem que ser balizado, né, a questão da logística. Então, colocar isso na ponta do lápis é super importante para corresponder, né? Então, o que eu quero? A escola vai corresponder? Estamos com as expectativas alinhadas, né? Ou não? Ou do que o meu filho precisa, essa escola, por melhor que seja, não vai conseguir corresponder. Você tem que entender, eu acho que cada família tem que entender a rotina ali, o contexto do seu filho, a rotina de cada família, se os pais trabalham, se não, se precisa de escola integral, enfim. São muitas dúvidas, né, nessa hora. E a gente pediu para vocês participarem falando sobre o vídeo da mãe que quebrou o videogame. Claro que você também pode participar falando sobre a escolha da escola do seu filho, se você já escolheu, o que você leva em consideração para escolher, né, uma escola para o seu filho. Então a gente também quer que você participe dessa forma. E claro que eu vou deixar também o Instagram da Raíris, do curso da Raíris para vocês, tá bom? Que é o curso.Raíris Faete, como tá na tela para vocês, com 2 T's, curso.Raíris Faete, que lá tem muito conteúdo de educação para o seu filho se estiver precisando, se estiver agora daqui a pouco prestando vestibular, tem uma educação, um curso muito personalizado para o seu filho, então já segue lá, aproveita e pode entrar em contato. Tá certo, olha só, algumas opiniões sobre o vídeo, tá bom? Olha, a Rosilene, ela mandou pra gente aqui, eu faria o seguinte, faria ele dar para outra criança, pois ia doer mais. Quebrando ela mostra fraqueza. Boa tarde, amigos. É o que eu faria. Excelente opinião. Tá aí, tá certo. Gostei da Rosilene. A Tânia Matias mandou bom dia. Essa mãe está certíssima. Parabéns para ela. Eu concordo com você, viu, Tânia? A Maiara aqui, boa tarde, mandando aqui pra gente. Eu faria o mesmo. Se esconder o videogame, ele ia procurar até achar. E daria ainda um castigo mais severo, como tirar televisão e celular, educação e respeito em primeiro lugar. Está certíssima. Gostei também dessa opinião.
opinião, viu, Mayara? Vamos ver mais uma participação de vocês? Vamos para a próxima. Irineu, Ana Flávia e Lucas, boa tarde. Não concordo com a atitude da mãe em quebrar o aparelho. Eu desligaria o aparelho e só ligaria quando a criança tiver mais educação. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. Gostei, as opiniões estão... Ótimo. E pode mandar pra Isso. gente mais opinião. O vídeo que a gente está comentando hoje, que foi realmente destaque na web, pode até aumentar um pouquinho o áudio que a gente vai pro intervalo com ele. A Cristina Knaip, ela quis educar o filho dela destruindo o videogame, porque ele estava mal educado, falando palavrão. Manda mensagem pra gente quer saber a sua opinião. No próximo bloco a gente já volta. Aliás, hoje no programa a gente está tratando de 2 assuntos. Como você pode escolher melhor a escola para o seu filho, para sua filha, com a Raíris Faete. E também comentando um vídeo de uma mãe que, para castigar o filho, destruiu o videogame dele. Então tá aí o vídeo para vocês. A gente vai trazer durante todo o programa. A sua opinião pode ser mandada também como comentário, mas também respondendo a nossa enquete. A mãe fez certo ao destruir o videogame? Hashtag sim ou hashtag não? Por enquanto, tá meio a meio. Olha, bem dividida a sua opinião, hein, gostei gente? de saber, hein? Gostei. A gente está, inclusive, adorando ler a participação de vocês. Cada opinião, sabe? Cada pessoa tendo uma opinião, não tem certo ou errado. Cada um sabe da educação e do que faria nesse momento. E continua participando com a gente, usando a hashtag falando nisso para concorrer a esses 2 ingressos do cinema, tá bom? Continue participando. Deixa eu pôr a opinião da Madalena aqui. Olá, Lucas e Ana. Na minha opinião, essa mãe deu um péssimo exemplo para o filho. Mostrou que é desequilibrada e o filho tem por onde puxar. Pensando por esse Fez lado, errado. realmente, porque os filhos são reflexo do pai e da mãe, né? Só que tem hora, minha gente, que eu acho que o emocional fala mais alto. Esse filho deve ter aprontado tanta coisa para ela chegar nesse lugar aí. Tem hora que martelo não tem que estar perto da gente não, viu, gente? Porque não é só o videogame que a gente vai querer socar com o martelo. Exatamente. Né? Então é verdade, é uma coisa a se pensar, gostei. Viu? Total, total. Vamos ler mais uma? Vamos? A Tânia Gama mandou pra gente: olá, eu acho que a mãe fez super certo. Também sou dessas. Além de quebrar o videogame, eu também teria quebrado os dentes. É o que eu falei Eu agora. falei, eu teria quebrado esse videogame na cabeça dessa criança. Mas é o que eu falei agora, né, gente? Às vezes esse martelo também não é bom ter muito perto, viu? A gente vai voltar a conversar um pouquinho com a Raíris Faete aqui sobre essa questão da escola, né? Que muitas vezes também a criança dá dor de cabeça para os pais. Vamos pensar, Raíris, na hora de escolher uma escola nessa transição, o que não pode faltar em uma escola, que tem que ficar atento para o pai e para a mãe? Lucas, é mais uma questão de alinhamento de valores, né? Aquilo que é inegociável, imprescindível para a família, não pode faltar na escola que irá matricular, né? Por exemplo, escolas confessionais que têm valores religiosos, né? Seja evangélicas, católicas, enfim, que declaram uma fé. E se isso é um valor negociável para a família, é legal que a família, então, matricule a criança, né, o adolescente, naquela escola. Se tem uma educação mais cristã, respaldada em valores cristãos, então, ok, vamos para essa escola, né? Se isso é inegociável para a família. Ou isso não é inegociável. O que é inegociável para a minha família é a taxa de aprovação, né? Então, o número de aprovados no vestibular em determinado curso, em determinada universidade. Sendo assim, precisa se procurar, né, uma escola que tenha um índice de aprovação realmente bom, né? Então, por isso que a gente volta naquele segundo ponto, né? Do conhecimento. O que o meu filho precisa, o que a minha família precisa, para eu buscar de uma maneira objetiva, clara, né? Realista, a escola ideal. A infraestrutura de uma escola, né? Porque às vezes tem quadra, tem isso, tem sala disso, sala daquilo outro. O que assim é realmente indispensável para uma escola ter e o que é extra? Ótima pergunta, Ana. Eu acho que em dias onde os alunos quase não pegam mais em livros, né, eu opinaria por uma biblioteca robusta, onde realmente existissem atividades dentro desse ambiente, dentro dessa biblioteca, né? Os alunos, eles têm muita dificuldade em leitura, interpretação de texto, porque realmente pelo volume de conteúdo que eles têm durante, né, a semana, eles praticamente não têm mesmo tempo para ler, né? E todos os recursos pedagógicos, eles acabam sendo por meios digitais. Então, uma biblioteca é imprescindível, até porque a primeira habilidade cobrada em qualquer prova, seja a prova escolar ou seja o vestibular, né? A primeira habilidade cobrada é a leitura e a interpretação de texto. Os 2 dias do Enem somam um livro de aproximadamente 100 a 120 páginas. Nossa. Aí, se você não treine, se você não tem essa habilidade da
leitura, não interessa se você é de exatas, de humanas, se você é bom em uma coisa ou em outra, não vai estar completo, né? E eu acredito que a formação integral ali do indivíduo, do ser humano de uma maneira completa é primordial. Então eu colocaria aí a biblioteca. Papai, mamãe, vovô e vovó, quer outras dicas para escolher bem a escola para o seu neto, para o seu filho? Acesse e siga no Instagram, então, a Raíris. Ela tem um curso que é incrível também, algo que ela criou, uma metodologia personalizada, curso.rairisfaete, para você participar. Então você pode conversar com ela e continue mandando comentários. Vamos ler mais um? Vamos ler lá. mais um. A Silvana mandou pra gente assim: a maioria dos pais hoje estão sendo permissivos. O resultado são filhos achando que pode fazer o que quiser com eles. Com alguns filhos só uma conversa resolve, mas com alguns precisa ser assim mesmo. Nesse caso, creio que essa mãe agiu super certo. Eu também acho, viu? Tem A hora gente já que... volta a comentar mais, amiga. Tem hora que só isso resolve, né, minha filha? O respirar fundo, a Leila, por exemplo, a mãe fez certo, mostrou para ele que tem que ter regras. Então, no caso aqui, é o comentário da Leila que a Talvez gente essa mãe, em algum momento, tenha deixado passar um pouco essa educação ou essa permissividade, porque a criança já estava mal educada, já estava xingando. Inclusive, o questionamento do vídeo que o irmão dele posta é sobre isso. Onde ele aprende essas palavras? Onde que ele está aprendendo a ser mal educado? Porque o irmão teve a mesma educação e não age dessa forma. Exatamente. Está mostrando ali como que aquilo não pode. Participa enfim. com a gente, manda comentário, a gente já reforça para vocês. Olha só, hoje a gente está falando sobre como escolher uma escola ideal para o seu filho e também sobre o vídeo da mãe destruindo o videogame do seu filho. Eu quero saber como tá aí a votação de vocês, se a mãe fez certo. Será que mudou alguma coisa no resultado final da nossa enquete? A mãe fez certo ao destruir o videogame? Hashtag, olha, aumentou. As pessoas acham que não acham certo. Eu sou o hashtag não também. Você também é hashtag não? Já que a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pensa agora, eu sou hashtag não. Coloca pra gente a imagem. A mãe estava muito chateada, o filho tem dado muito trabalho pra ele. Já tinha gasto, gente, no cartão de crédito sem pedir, 12 mil reais naquele Roblox, sabe? Xingou a mãe, falou palavrão. E a mãe quis castigar o filho e fez isso. Você manda o seu comentário com o hashtag falando nisso, que a gente vai fazer um sorteio daqui a pouquinho, tá bom? Pra você que tá participando. Manda o comentário, mas hashtag falando nisso. Você acha então, meu amigo, que não? Eu não acho que tá ela certa? Eu acho que ela não, acho que ela perdeu as estribeiras. Eu sou hashtag sim. Eu acho que ela faria o mesmo. faria o mesmo. Eu não sou mãe, né? Agora Mas vamos assim... conversar com a nossa convidada, que é educadora, Raíris Faete, para explicar um pouquinho, baseado em vivências também, que ela sempre está acompanhando. Claro que eu também estou levando em consideração um contexto todo, né? Assim, eu acho, claro, que ela foi um pouco exagerada, mas às vezes é uma maneira também de nem devolver, porque mãe amacia depois, né? Acaba devolvendo o videogame pro filho. E às vezes aquele filho realmente precisa de uma punição severa. Sim. E o severa para ela, dentro de uma casa onde o videogame é tudo para aquela criança, o jogo que ele gastou o dinheiro da mãe é tudo para aquela criança, é a punição mais extrema que ela resolveu dar. Ela queria socar a criança, mas ela não quer cometer um crime. Então ela foi lá Devia ter quebrado o videogame na cabeça da criança. Então. Brincadeira, não, educadora. Imagina, mas a gente tem que receber, a gente já vai ler comentários, segura aí. Mas, Raíris, o que a gente pode trazer para as mamães, papais que estão assistindo, que estão com essa dificuldade, às vezes vai estudar, menino, e não estuda. Dá para voltar na imagem de novo e pausar na parte onde mostra a criança? Vamos. Ele está assistindo. Ele está parado. Como ele está assistindo? Ele está parado. Tem como fazer Parece isso. que ele não está nem aí, né? Não, ele está desdenhando da... Ele está quase num deboche, parece. Ele está quase num deboche. Ele está julgando a mãe dele. Falou, lá, a louca. E ele xingou ela de nomes muito feios, tá, gente? É que não pode falar mesmo que é palavrão, mas é feio mesmo. Feio mesmo. Que não se deve falar. Quando chegar nela, parou. Olha lá. Verdade, olha tá lá dele. assistindo. Ele não tá nem aí. Ele merece uma surra. Entendeu? Ele não tá nem aí. Mas por que eu quero trazer esse ponto, né? Porque o problema está anterior à malcriação dele, a questão da quebra do videogame. Eu sou muito a favor do não uso de telas, porque o uso excessivo de telas, ele ocasiona agressividade, ele ocasiona, né, essa questão do menino ser respondão, fala muito palavrão. A mãe aí, pelo que a gente entende, não tem o controle sobre as redes sociais de jogo que ele joga, que é onde ele aprende tudo isso, que o irmão questiona no vídeo. Que tipo de jogo ele tá jogando? Exato. Então, se não tem controle, se não tem supervisão, se é uma criança que não deve ficar exposta a telas dessa maneira para chegar até esse ponto. Então, o problema é muito anterior a isso. É o não uso de telas, é uma criança. Pelo fato de ser criança, já não tem que ter exposição a telas. E tendo, ainda sem supervisão, então essa mãe, ela está muito errada nesse sentido, né? Tudo bem, pode ter falta de informação, ela pode não saber disso, né? Mas você percebe que o menino, ele tá olhando para ela assim, julgando e falando, olha lá, a louca, né? Então ela perdeu completamente
imediatamente ali esse desequilíbrio. E uma criança de equilíbrio. 10 anos, né? Uma criança nova, assim, exato. pra estar já nesse nível rindo de pra não tratar chorar, tá, a mãe gente? mal. E a Calma, gente gente, tem que pensar de aquela solução ali foi uma solução imediata. É uma solução permanente a longo prazo? Com certeza não, porque precisa se aprofundar nas raízes desse problema, né? Então é uma solução imediata, que ela pode comprar outro daqui um ano, quebrar de novo o videogame e entrar nesse ciclo, né? Eu acho então, que foi uma realmente atitude bem extremista dela, mas eu acho que ela chegou num ponto que, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Com certeza. Eu também te entendo, claro, mamãe. Claro. Então, gente, é o seguinte, a Raíris Faete, ela trouxe aqui pra gente hoje dicas muito importantes sobre essa mudança de escola que muitas vezes você vai passar. Então, eu vou indicar aqui para você seguir o Instagram, até conversar com ela e com a equipe dela, para essa situação de mudança escolar. Às vezes a criança não está pegando a matéria, ela tem um curso especializado para ajudar o seu adolescente, até mesmo está se preparando para o vestibular. Então, é curso.rairisfaete, para você então seguir. Raíris, eu quero agradecer também o seu comentário, porque é tão importante a gente ter uma visão também. Você vê, já trouxe a visão de como o filho estava se comportando. Isso é muito bacana. Então, obrigado pela presença hoje com a gente. Eu que agradeço, obrigada.